Meus amigos, o jornalista Mauro César Pereira soltou uma bomba. Ele disse que Neymar simboliza o que o Santos está procurando para si mesmo. E essa frase incendiou o futebol brasileiro. Segundo Mauro César, o Santos busca reencontrar sua identidade, e Neymar representa exatamente isso. O brilho, o protagonismo e também a instabilidade que o clube vive hoje. A fala virou debate pesado na UOL Sport, com comentaristas divididos entre quem vê Neymar como símbolo de esperança e quem acha que ele é o reflexo do problema do peixe. Para piorar, a indignação de Neymar nos últimos jogos, cara fechada, reclamações e polêmica nas redes, só aumentou o fogo. A discussão agora é clara: Neymar é parte da solução ou do problema? Assista o vídeo que eu vou colocar a seguir para ver tudo que Mauro César falou e o debate completo na UOL Sport. Deixa o like, se inscreve no canal Fala do Ney e comenta. Pois é, eu ia te perguntar exatamente. O Santos melhorou o time, Neymar? Não se acanhe. Não, porque assim, eu fiz até um texto ontem na minha coluna que foi o resumo, que pra mim foi o resumo desse jogo do Neymar. O Neymar mostrou contra o Flamengo o porquê ele não pode de jeito nenhum sonhar em ser convocado para a seleção brasileira. Porque ontem a gente viu um Santos fazendo o quê? Todas as concessões possíveis pro Neymar. Então o Arnaldo já citou brevemente. O Santos voltava para marcar, voltava todo mundo. Barrial, Guilherme, não importa. Depois que entrou o Lautaro, voltava o Lautaro. O Neymar nunca voltava, ficava sempre lá na intermediária ofensiva, parada na frente do campo. Então assim, já para começar isso, o Santos, quando tá sem a bola, jogava só com 9 jogadores de linha. E hoje a gente sabe que nenhum time de ponta faz isso. O Palmeiras não faz isso, o Flamengo não faz isso, o Cruzeiro não faz isso, o Mirassol não faz isso. Os times de ponta têm os 10 jogadores de linha ajudando na marcação. O Neymar não ajuda. Então já é um ponto contra ele. Depois, todo momento que o Santos está armando o jogo, se o Neymar não recebe a bola, ele não só reclama, xinga no campo, como gesticula. Nossa. Faz questão de mostrar para Deus e o mundo que está insatisfeito. Isso, obviamente, tira a liberdade dos atletas. Se o Guilherme tá cara a cara, chuta, e ele ouve o Neymar xingar a última geração da família do Guilherme, no próximo lance ele não vai ter a mesma liberdade de querer chutar, driblar, passar. Então isso atrapalha o próprio time, porque fica como se todo mundo tivesse que jogar pro Neymar. Aí no intervalo, o Neymar tem a coragem de falar: bom, pro Santos melhorar precisa me procurar mais no último terço, porque só assim para fazer gol. Eu já olhei aquilo e falei: não é possível que o cara falou isso. Aí o Neymar vai caindo fisicamente, vai ficando pior para ele, porque ele começa a perder todas as divididas, todas as bolas. Quando é substituído, reclama, fala: por que você me troca? Aí o cara lá, o auxiliar do Vojvoda, abraça ele, dá uma pano quente, Neymar vai pro vestiário. E aí sim o Santos entra com o Robinho, com a molecada, consegue fazer 2 gols. Eu fiquei pensando em casa, quando estava 3-2, pensei: se o Santos faz o 3-3, será que o Neymar no vestiário comemora ou lamenta? Porque imagina ele no vestiário vendo o Santos reagir em 10, 15 minutos sem ele em campo, conseguindo fazer um 3-3 contra o Flamengo no Maracanã, depois de estar perdendo de 3-0. Então assim, ontem ficou muito claro por que o Neymar não pode de maneira alguma ser convocado para a seleção brasileira. Você imagina a seleção brasileira fazendo as concessões que o Santos faz para ter o Neymar em campo? É um absurdo. Então ontem para mim foi um resumo de como o Neymar tá assim, nem perto do que ele pode ser. A semana dele, né? Porque vamos combinar que ele jogou até os 40 do segundo tempo. Ele podia ter jogado alguns minutos contra o Palmeiras no Allianz, mas ele não foi. Justificativa, grama sintética, piso de plástico. Mas não foi só isso, de ele não ter ido. Ele não se integrou à delegação do Santos em São Paulo antes da viagem. Ele foi direto para o Rio. Então, assim, ele se encontra com os caras para jogar. E quer jogar sozinho. Tipo o Santos do Pelé lá, que os caras iam lá, se encontravam na hora de sair, lembra? Mas aí todo mundo junto, claro, né? Óbvio. Mesmo com o rei, né? Sim, lógico. Então, mas e aí, cara, é incrível isso. E vamos combinar, a gente tá vendo um momento das substituições, tal. O Felipe tá trocando também, tá colocando o Michael e tal. O jogo tinha acabado, entre aspas, 40 do segundo tempo. O Vojvoda provavelmente tirou o Neymar porque vai precisar do cara, ou precisaria do cara, no final de semana contra o Palmeiras. Acabou o jogo, 3-0. Vai lá, descansa um pouco, tal. Não vou arriscar, tá 3-0. E o cara sai desse jeito. E aí eu fico me perguntando, todas as partidas boas do Santos na temporada, quase todas, as mais difíceis, foram sem o Neymar. O que vai fazer o Vojvoda contra o Palmeiras na Vila? Começa com o cara, desse jeito aí? Não, mas ele não ganhou o 3º cartão amarelo, Arnaldo? Não. Não. Ele tá apto.
Se ele não fizer, se ele não fizer alguma coisa diferente nessa semana, né? Ele está apto para o jogo contra o Palmeiras, né? E é óbvio que ele, Maracanã, lotado, Flamengo, jogo pela liderança, ele quer dividir os holofotes, ou quer os holofotes para ele. E sim, a gente sabe, hoje ele postou 1000 coisas, inclusive os meninos torcedores do Flamengo, com a camisa do Flamengo, pedindo a camisa dele, porque ele é um ídolo, incrivelmente, ele é um ídolo nacional, sobretudo da nova geração. Isso é incontestável, não adianta a gente brigar contra isso. É assim. Agora, que como jogador de futebol profissional há muito tempo ele não dá nada em troca, essa é uma imagem construída lá atrás, né? Porque, de fato, hoje é muito difícil um jogador, você falou do posicionamento dele, né, Danilo? É muito difícil um jogador dessa idade, dessa posição, fazer diferença. O cara precisa estar muito bem condicionado. Não é só o exemplo dele, são os caras da geração dele, o Oscar, o Lucas, são tudo da geração do Neymar. E não porque estão com compromissos sociais, outras coisas todas, não. Eles não conseguem mais jogar em alto nível. E o Neymar já está provado, acho que o Danilo tem toda a razão, ele não consegue mais jogar em alto nível. Olha a tela com os próximos jogos do Santos aí, ó. Olha o enrosco que tem o Santos pela frente. Tem o Palmeiras, depois tem o Mirassol, depois tem o Internacional num jogo que possivelmente é um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento, Sport já rebaixado, Juventude e Cruzeiro. Mauro, o Vojvoda devia falar assim, Neymar, faz um favor, não joga, porque a gente joga melhor sem você. Pode? Não consegue, né? Não pode. Qual técnico pode fazer isso? É. O clube submete a todo tipo de coisa, né? Essa coisa de chegar depois, não vai com a delegação. Bem, eu dizia há algum tempo que ele era o jogador imaginário. Eu acho que ele está perdendo até essa condição. Acho que ninguém mais imagina que ele vai jogar, e ninguém é força de expressão, né? Porque até na mídia ainda tem gente que insiste em colocar o Neymar como um jogador que pode ser competitivo. Ah, não, é uma questão só física. Ah, não, porque não consegue acompanhá-lo. Cada coisa que você ouve por aí que eu vou te contar. Essa é muita boa vontade, é muita brodagem, mas a realidade o torcedor está vendo, as pessoas estão enxergando, não vê quem não quer. Até quem o tem como ídolo, acho que vai continuar tendo como ídolo pelo que ele já jogou um dia, né? Ele fascinou pessoas que o admiram, né? Jogando futebol, que ele nasceu com muito talento, já fez grandes atuações, já foi protagonista de conquista de Champions League, de Copa Libertadores da América, mas isso passou. E aquela coisa, né? Infelizmente, para ele parece ser uma pessoa sem autocrítica. Não tem nenhuma autocrítica, zero. Ele, quando sai do jogo, a indignação dele por ser substituído é de um jogador que se imagina fazendo a diferença em campo. Lembra ele no começo da carreira com o Dorival Júnior lá no filé de borboleta lá atrás. Estamos criando um monstro do René Simões. Isso é o mesmo comportamento quantos anos depois? Tem 14 anos, 15 anos, por aí, 15 anos. E é isso. Então, assim, ele sai indignado. A impressão que tenho é que ele realmente acha que a saída dele é um absurdo. Assim, pô, mais ou menos. Se eu fico em campo, alguma coisa eu posso fazer. Eu posso... Não, amigo. Ele teve um lance, levou algum perigo, foi uma cabeçada no começo do jogo ali, que ele cabeçou para fora, inclusive, está sozinho, é um erro crasso da defesa do Flamengo, que ele entrou sozinho, cabeceou, mas não conseguiu nem acertar o alvo. Um passe aqui, uma jogada ali, mas nada especial. Até porque não tem ritmo, de fato, a condição física não é ideal, mas a parte técnica também não está refinada. Enfim, eu vou repetir o que eu falei no começo. Ele simboliza hoje o que o Santos está procurando para si mesmo, que é um novo rebaixamento. Aí ele teria mais um ano de receitas muito baixas, com toda a conta desse ano para pagar, que além do Neymar tem vários jogadores contratados. Rolezer, Tassiano, esses dois custaram uma nota, os dois são reservas. O Santos investiu absurdamente. Quantos jogadores que não jogaram ontem e custaram muito dinheiro? E o detalhe, os garotos que entram bem. Tiquinho. O Tiquinho Soares, falei aqui, o menino lá, o Robinho e o Bom Tempo, eles acrescentaram até mais. Tudo bem, outro momento do jogo. O Flamengo já mexido e meio relaxado, mas os garotos parece que conseguem oferecer alguma coisa, pelo menos. E o Santos investiu nessa gente toda. Se for negociar, vai negociar jogadores desvalorizados, em baixa. Né? Quanto valia o Rolezer e quanto vale hoje? Quanto valeria hoje o Tassiano em relação lá atrás? Né? Vamos ser claros. Por que passa um pano? Por que os jogadores o defendem? Por que o presidente o defende? Não é pela expectativa
do que o Neymar possa vir a fazer ainda como jogador do Santos. O Neymar, via pai do Neymar, está preparando tudo para ser dono do Santos. Esta que é a coisa. Há uma reforma estatutária em curso, obviamente dirigida para isso. Não sei se com dinheiro árabe, se com dinheiro do Neymar, com dinheiro do pai do Neymar, há mil especulações. Mas o que está evidente é que o Santos está sendo sucateado para ser vendido barato, mais ou menos como se fez com o Atlético Mineiro. Essa que é a realidade.